Mas foi muito importante pra mim, porque eu, de fato, já tinha algum conhecimento de produção, já tinha feito várias sessões de fotos, mas foi muito interessante conviver com aquele início de uma empresa, entendeu? Tipo, o berço, literalmente, como fazer, o que fazer, como fazer, foi muito legal. Bom dia, óbvios! Ai, que legal falar isso! Muito, eu me senti importante. A gente escuta tanto, né? Que agora... Mas, na verdade, Fala, amiga! Você tá no lugar certo. Você está no lugar certo, gente. Muito boa noite, boa tarde, boa noite, né? 6 e pouquinho, 7 da noite. Bom dia. Bom dia. Que você vai estar escutando a gente. Exatamente. Tudo bem, amiga? Tudo certo com você, amiga? Tudo ótimo. Explica aí por que a gente começou o pod assim, falando bom dia, óbvio, que a gente tá bem animada. Nossa, a gente tá muito animada. Hoje a gente vai receber aqui um convidado diretamente da nossa inspiração, que é o Óbvios, né? Não só o podcast, mas todos os produtos que a gente vai falar, né, sobre no nosso episódio de hoje, mais chapadinha de endorfina, enfim, várias coisinhas. E essa pessoa é de Cuiabá. É de Cuiabá. De Cuiabá. Olha, que orgulho. A gente não tem receita ainda pra trazer ninguém, mas é daqui, tá lá. Olha, gente. Gente, mas pra quem, se alguém ainda não conhece, né, Óbvios é uma plataforma de conteúdo, de criação de conteúdo para rede social e que tá bombando aí já tem um bom tempinho e que a gente ama, a gente já falou outras vezes aqui que a gente tem muito como inspiração. Eles têm vários programas, vários produtos, inclusive o Chapadinho de Endorfina, que é como a gente também usou de inspiração para os nossos eventos, né? Para os nossos eventos de comemoração de mêsversário. Sintam-se convidadas também, para quem não faz parte. A gente tem um grupinho já no WhatsApp, quem quiser fazer parte é só avisar, né? Pra gente engajar nessa vida saudável aí, né? Exatamente. E o que mais? Os recadinhos de sempre, né? Todo mundo que tá aí já sabe, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha. Assina. Ativa o sininho. Gente, eu tenho um problema com esse sininho. Tava bem, fiz uns 3 episódios. Tá? Ativa o sininho das notificações. Lembrando que o Fala Amiga é um espaço de troca, acolhimento, né? Pra palavra circular entre mulheres e tudo que circunda o nosso mundinho feminino. É isso. Então, vamos apresentar nosso convidado de hoje. A gente tá muito feliz, queria muito que ele estivesse aqui. E que bom que deu certo. Então, o nosso convidado de hoje é publicitário. A gente acabou de ficar sabendo. Mas ele também é formado em moda, fez moda aqui em Cuiabá. Teve um blog que se chamava Chita Bonita e foi se aventurar no Rio de Janeiro como produtor de moda. E é aí que o caminho dele se encontrou com a Óbvios ali no comecinho. Ele é um exímio cozinheiro, dizem os amigos, adora se aventurar em umas receitas e também tem uma página no Instagram que se chama Laurenciaga e muitas cositas más que ele vai nos contar hoje aqui. Gosta de foto. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo, Lauro Justino! Obrigado, gente. Obrigado, meninas, pelo carinho. Você gostou desse exímio cozinheiro? Eu gostei. Cozinhar é o meu novo hobby. Né? Eu já sempre cozinhei, né? Mas fazer receitas mais elaboradas e doces é o meu novo hobby. Delícia. Eu fico babando lá nas receitas maravilhosas. Lauro, você é de Cuiabá? Cuiabano, né? de chapa? Família toda daqui? De Chapecruz, de pé rachado. Tudo mais que tiver aí de adjetivos pra falar de quem mora. Mas hoje você mora em São Paulo, né? Já tem um tempinho. Hoje eu moro vai fazer 8 anos que eu moro em São Paulo. 7 anos que eu moro em São Paulo. Mas faz 10 anos que eu moro fora de Cuiabá. Sente saudade desse calor delicioso? Principalmente nessa época em do agosto, ano. Nossa. Olha, eu confesso que eu não sinto saudade do calor. Porque eu amo frio, sempre gostei. Mas eu sinto saudade do quanto a minha vida é mais simples e do quanto também é fácil rever as pessoas, os amigos. Em São Paulo as pessoas trabalham muito. E para encontrar geralmente tem que ser com hora marcada. Ou com, tudo longe. Um evento, tudo longe. Enfim, mas eu sinto muita saudade. Da minha família inteira tá aqui, né? Eu só tenho uma tia que mora lá.
Então, realmente é mais complexo para estar perto da família. Mas os amigos eu refiz, né? Não, ampliei os meus amigos, a minha gama de amigos. Sim. Então, amigos eu tô tranquilo. Agora, família é complicado, né? Mas eu sinto muita saudade de Cuiabá e dos meus amigos que moram aqui, da minha saída, enfim, dos lugares para comer. Sou bem cuiabano para comer também. E São Paulo não tem uma farofa de banana, né? Olha, eu não posso nem falar que não tem, porque eu tenho uma amiga que chama Kiki, ela é de Cuiabá também. E ela tem uma empresa de catering. E então, vira e mexe, ela faz pra mim, paçoca, de pilão. Ai, que privilégio! Ai, que delícia. Quando ela me chama pra almoçar, ela faz mungica de pintada. Ela faz dá pra matar a saudade um pouquinho. Ai, gente, quem mora em São Paulo, cola. Quem mora em São Paulo pode. E aproveitar esses delícias daqui que elas são realmente muito gostosas. E eu adoro, porque ela sempre faz uma pra mim, faz uma marmitinha pra mim. Então eu tô sempre revendo os gostos. De matar a saudade, né? Porque a comida é totalmente afetiva, né? Total, né? Ainda mais quando você mora numa cidade que não tem uma só cultura, né? São Paulo tem todas as culturas. Não só do Brasil, como do mundo. Chinesa, enfim. Mas Cuiabá não tem tanta. Até tem um novo restaurante lá de uma mulher que já morou aqui também. Que fica em Pinheiros. Então, também, quando eu quero muito comer uma coisa do Centro-Oeste, assim, aí tem que ir lá e é bem gostoso. Ai, que bom. Mas me fala um pouquinho, então, da sua formação. Que você é publicitário, você falou que sua primeira formação foi em publicidade. Como que isso vai caminhando pra moda, assim? Por que moda depois? Foi assim, eu sempre quis fazer moda. Quando eu saí da escola, do terceiro ano, eu estudava no São Salesiano de noite, e aí lá, pra você formar... Não, quando você vai formar, fazia tipo um teste de... Vocacional? Nem sei se existe ainda hoje, mas naquela época era logo que o computador começou a funcionar pra quem era estudante, então tinha lá uns testes, assim. E o meu deu na área de comunicação, moda, e me despertou muito esse lado que eu meio que já fazia, porque... Depois que eu fiz análise, eu fui entender de onde eu gostava disso, por que eu gostava daquelas coisas, mas desde criança eu gostava de fazer coisas manuais. Eu tinha uma tia que ela era professora, então eu estava sempre ajudando ela com coisas com EVA, coisas manuais. Sim. Na igreja eu fazia tipo os figurinos das via sacras, então que legal. Se eu for parar pra pensar, eu sempre trabalhei com moda e comunicação, mas não era algo que eu falava que eu queria trabalhar. E quando eu fiz esse teste aí deu... Comunicação moda eu amei. E aí fui pesquisar e tal, mas meu pai, na época que foi quem financiou os estudos, achava que não era tão viável. Não viável nem financeiramente, enfim. Ele não via muito mercado e eu não tinha muitas vozes para lutar contra isso, fui fazer publicidade. Hoje em dia meu pai ama que eu tô bem, tá tudo certo, mas na época ele foi bem contra fazer moda. Mas acho que é até uma preocupação realmente... Super genuína. Porque em Cuiabá, para pra pensar, né? Exatamente. Há quantos anos atrás, né? Em que a internet 2012, ainda não... Né? Que a internet ainda não tinha essa voz que tem hoje. Então Exatamente. Sim. Mas aí é isso. Aí eu fui fazer publicidade. E aí, quando eu tava terminando moda, eu não falei pra ele que eu tava terminando publicidade. E quando eu tava terminando publicidade, eu não falei pra ele que eu tava terminando. E matriculei na Unic, que era na frente. E aí ele me deixava lá na Unirondon e eu ia pra Unic estudar. Durante 2 anos. E ele só soube, porque ele é meio desligado, ele só soube quando eu me formei. Porque pra formar na Unic, não sei se ainda é hoje assim, você precisa fazer um TCC, como todo mundo, mas lá é um produto, né? Então eu não tinha, né, até trabalhava na época, mas eu não tinha muito dinheiro pra fazer uma coleção, roupas e modelo, maquiagem e tal. Aí eu tive que contar que eu estava fazendo outra faculdade. Cara, que legal! Que coragem, né? Coragem. Ah, mas era só uma rua. Uma rua e eu tava estudando também. Não podia estar roubando, porque eu tava estudando assim, mas eu estava estudando, então eu tava procurando ampliar meus conhecimentos. E também teve uma coisa que me despertou muito, que no final da faculdade, assim, o Javier, que era o reitor da faculdade, ele sempre me chamava para fazer um estágio ou outro, e eu nunca ia, porque eram uns tipos de profissão que eu não tava muito ainda animado. Mas quando ele falou que tinha uma parte ali na Barradas de produção, eu falei, legal, talvez um dia eu possa trabalhar com isso. Aí quando eu fui estudar, logo que eu entrei na Barradas de produção, que fazia um pouco de tudo, assim, sim. E aí foi legal, porque eu pude também
ver um pouco como funciona a área, como que é a produção de moda, mesmo que ainda dentro de uma publicidade, que é só um dos ramos que você pode trabalhar, né? Nossa, mas super conversa, né? Super conversa. E sabe o que eu achei interessante? Algumas pessoas que a gente recebeu aqui que trabalham com arte, né, de alguma forma, falam muito disso, assim, do tipo, eu sempre fui a pessoa que gostava de trabalhos manuais, de que ia bem na aula de artes e ia mal na aula de educação física, sabe? Uma coisa meio assim. Eu acho que tem a ver porque quando você é criança, você... São as habilidades, né? São suas habilidades, mas e você também não é muito estimulado. A gente, enfim, nossos pais, não tem muita culpa, porque a gente não tem muito como saber o que vai ser o futuro, né? Então, também não tem como investir numa coisa. Óbvio que vai ter crianças que vão ter mais aptidão, né, para uma coisa ou para outra, mas a gente demora muito para achar de fato o caminho, sabe? Sim. E mesmo quando a gente tá no 3º ano lá, é muito novo para ter muita certeza. Mesmo quando a gente tá na profissão, a gente ainda tem vários... Olha a gente aqui. Total. Eu acho que a gente ainda tem pouca experiência quando tá fazendo escola, ou também logo depois, para falar, putz, eu quero por esse caminho. E hoje em dia a gente percebe que também ninguém precisa fazer nada a mesma coisa pro resto da vida. Porque os nossos pais, os nossos avós tinham um pouco dessa mentalidade, obviamente nem todo mundo, mas se você é médico, morre pra sempre médico. E aí, exato. Ninguém pode cozinhar, sabe? Não podia ter um hobby de cozinhar, então acho que tem E tem uma coisa, eu lembro que pra mim foi uma questão na época, assim, quando a gente tava conversando, né, sobre o podcast, de tipo, nossa, mas você fez faculdade, depois você fez mestrado, investiu tanto tempo, tanto dinheiro, né, nisso, e você vai... Não vou abrir mão, mas também quero fazer outra coisa. Né? Eu acho que, assim, tudo é uma experiência, né? Sim. Eu passei por várias profissões dentro da comunicação, eu já fiz várias coisas, e se eu for falar o que eu faço hoje, tem tudo um pouquinho de cada coisa que eu das tive suas que experiências. Fazer. Exatamente. Então, talvez o que você quer para ser uma médica e ter um podcast, ou você é uma psicóloga e ter um podcast, pode ampliar lá na frente, porque se você for escrever uma tese e souber falar com o público, ter um podcast já te ajuda. Total. Então, são coisas complementares que vai, de fato, te ajudar, não só no seu dia a dia, no que você está fazendo, mas quando depois você vai escolher uma coisa maior para fazer, ou ter um objetivo diferente para fazer, sabe? Sim. Até a visibilidade também. Total. Ampliar, né, o seu público. Networking, tudo que a gente vem aprendendo desde que a gente começou, são coisas que talvez ali dentro dos consultórios ou nos demais lugares que a gente trabalha, a gente não teria esse... E vocês são psicólogos, devem saber mais do que eu, que a gente aprende muito com a troca. Nossa, com a experiência do outro, e muitas vezes até com o erro do outro, não que a gente não vai errar, mas talvez escolhemos caminhos mais curtos, através de vermos outros erros ou acertos, e a gente vai se alimentando disso, sabe? Então é importante ampliar e fazer coisas diferentes, até para sair da rotina também. Sim, exatamente. E de que não é só também trabalhar para ganhar dinheiro, a gente também pode fazer outras coisas para ser feliz. Sim. Total, mas Ô, Laura, pode falar, amiga. Eu quero saber por que Chita Bonita, o nome. Porque como surge, né? Como surge essa ideia do blog? Foi na faculdade? Foi na faculdade de publicidade, eu acho. O que acontece? Que eu tenho 36 anos, né, gente? Ou seja, eu vi os blogs nascerem. Não parece? Eu sei que não parece. Mas eu tenho 36 anos e eu vi os blogs nascer, eu vi a internet nascer e eu vi os blogs nascer. Então, foi principalmente nacional, né? Os internacionais nem tanto, mas os nacionais, sim. E eu sempre via a possibilidade de fazer coisas que eu pudesse demonstrar as minhas aptidões, sem precisar, de fato, trabalhar com aquilo naquele momento. Porque naquela época, quando a gente criou o Chita Bonita, a gente não queria trabalhar com um blog, a gente queria mostrar que a gente sabia fazer styling, que a gente sabia fazer texto. A gente quem? Que, na verdade, era eu, o Dizão e a Bianca Pop e a Paula. Aí depois o Alexandre acabou entrando no finalzinho, assim, quando a gente... Alexandre serve. Isso. Então a gente queria mostrar coisas, queria mostrar nossas aptidões. Não tinha muito aonde, né? Porque, como vocês falaram, o Cuiabá é um pouco escasso de moda, tem uma cena pequena, existe, mas é pequena. E não era diferente há tantos anos atrás, sabe? Então a gente queria colocar nossa marca no mundo. E aí o Chita Bonita criou por causa disso, que a gente viu que o blog estava nascendo,
As outras cenas fora de São Paulo, de Cuiabá, estavam nascendo e a gente falou, não, aqui tem que ter um blog. E aí a gente nasceu logo junto com o João, do Farofa de Banana. Farofa de Banana. Era muito próximo ali, a gente era tido meio com concorrentes na época também, era bem engraçado. Sério? Isso ele não comentou. Mas eu acho que não era sobre a gente, era mais sobre, tipo, como as pessoas enxergavam. Porque são perfis, até pelo que você tá falando agora, e do que ele contou pra gente aqui, que o João já é diferentes. muito profissional, tá? Eu aprendi muito, eu falo isso com ele, eu sou muito fã do João, acho ele extremamente profissional, e tudo do João é profissional. Desde quando ele tinha o Chita Bonita, o Farofa de Banana, ele já imaginava ganhar dinheiro com aquilo, e aquilo virar uma marca que existe, no caso. O blog acabou e existe até hoje. A gente tem as brusinhas. Exatamente, ou seja, ele é um negócio. O João pensa em negócio, entendeu? E na época a gente não pensava. O Chita Bonita era um lugar aspiracional para compartilhar nosso desejo. Cada um fazia uma... Eu já trabalhava com produção, então... Ele deve ter uma lua em Capricórnio com ali. Certeza, que deve... tá? Com certeza. Em outubro. Vem aí, meu ascendente, eu vou fazer 30 anos, vem aí. Tá terminando seu retorno de Saturno, né? Então ele é extremamente essa pessoa de, tipo, como que eu vou fazer pra isso rentabilizar? Não necessariamente financeiro, mas girar, sabe? E eu aprendi muito com ele, eu via muito como ele fazia, provavelmente ele deve ter sido o primeiro blog a fazer ali um public post ou cobrar por aquela informação ali. Então, e a gente era mais livre, vamos criar. Depois disso eu ainda tive uma revista que chamava Etc. Uma revista de moda. Eu acho que eu lembro isso. Uma revista virtual. Que a gente hospedava no Isu e foi muito legal. Nas primeiras edições, teve umas 2, 3 edições. Nas primeiras a gente viajava, foi pra Brasília, pra Goiânia, que era meio centro-oeste, assim, era bem legal. Mas vocês publicavam o que lá? Sobre editoriais de moda e matérias. Sobre moda também. Então a gente não tinha a pretensão de ganhar dinheiro. Era sempre assim, eu quero mostrar que eu sou um bom stylist. Quero ser visto, né? Como que eu vou chamar a atenção de quem tá lá em São Paulo, que sempre foi assim. Ou até mesmo, para falar bem real, eu gostava muito do trabalho, de como também o cuiabano, de como a cena, principalmente profissional, ia valorizar o meu trabalho. Porque, querendo ou não, o styling, que era a coisa que eu comecei, não tinha muito valor, entendeu? Aqui as pessoas os chamam mais de figurinista, o que não tá errado também, mas meu foco mesmo era trazer uma informação de moda para dentro das publicidades. E foi por isso que eu fui estudar moda, né? Porque eu já fazia publicidade, fui complementar com moda. Então, o editorial, ele é mais fantasioso, ele é maior, né? Então você acaba falando, putz, essa pessoa sabe fazer uma coisa diferente, então dá valor para aquele... Até na hora que fosse cobrar o meu dinheiro e falar, nossa, ele sabe fazer essa. Uma coisa diferente. Exato. Mas é legal que desde aquela época tanto você quanto o João já queriam furar essa bolha, que é uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Mel. De tipo, cara, não é só eixo Rio-São Paulo. Olha o tamanho do Brasil, né? Olha o tamanho do nosso estado. Então é muito bacana vocês lá atrás que começaram no blog, né? Assim, eu era um neném, mentira, só 6 anos de diferença. Mas já fomentavam isso, aqui tem coisa boa também. Legal. Sim, eu acho que o que está acontecendo de uma pandemia, vou dizer assim, para cá, é que a gente viu que a internet, ela não é só um lugar das comunicações interpessoais e você falar, oi mãe, tô bem, ou ligar para sua vizinha que mora longe. A gente ampliou quantas empresas alavancaram por conta de internet, porque não tinha o presencial. Quantas pessoas ficaram gigantes na internet, porque não tinha o viajar para tal lugar, tinha que produzir em casa. Então a internet, ela é nociva muitas vezes, mas ela também é benéfica quando você sabe usar. Exatamente. E principalmente para furar a bolha. Sim. Porque você não precisa estar em São Paulo ou no Rio. Apesar Desde que o bom trabalho seja feito. Faz uma diferença. Apesar de que, assim, o que eu vejo até dos grandes influenciadores, sei lá, vou pegar um exemplo que não é de São Paulo, o Álvaro, que é uma pessoa da comédia, que é de Maceió, mas você vê que ele tá sempre em São Paulo, talvez pra fazer publicidade, não sei se continua uma coisa ali. Mas você presta atenção no conteúdo do Charo, que ele é de fora, ele viaja muito, mas todas as publicidades dele ele grava com quem? Com a família dele. Ou seja, o conteúdo dele é ele ser local. Sim. Apesar dele morar em São Paulo, ou ele passar maior tempo ali. Então, isso é muito interessante você prestar atenção, sabe? Você fala, quem tá ouvindo também, que quer trabalhar com isso, enfim, porque
A gente... eu sei que é mais fácil, sim, não posso negar. É mais fácil estar fora de Cuiabá, porque as coisas acontecem lá, as festas, os eventos, né, exatamente. Mas não é só lá que acontece, sabe? E, inclusive tem um movimento hoje em dia de valorizar outras regiões justamente por isso. Primeiro que São Paulo já está super saturado, né? Enfim, já se sabe que vai dar certo e não tem novidade. Então, quando você tem um sotaque diferente, abordagens diferentes, assuntos diferentes, que talvez não é o mesmo assunto que está lá no Rio e São Paulo, enfim, em volta daquele mundo, que vai trazer um senso de novidade. O que eu acho que deveríamos ter é a valorização do que é de dentro. Aí já é outro tópico, se vocês quiserem entrar. É uma coisa que eu brigo muito e talvez seja por esse motivo que eu fui, um dos motivos que eu fui embora, sabe? Que eu acho que ainda precisa mais ainda o cuiabano, ou enfim, as pessoas que estão aqui, que consomem o trabalho de vocês, darem like, comentar, ouvir, indicar para uma amiga. Isso vai fazer com que o trabalho de vocês não aumentem somente aqui, mas como cheguem em outros mercados, em outras praças, entendeu? Esse é um dos nossos objetivos, assim, quando a gente foi conversar também, era isso, assim, a gente conhece tanta gente legal daqui, sabe, tanta gente que as pessoas, se você for parar para pensar, o público, assim, a massa não conhece, e a gente fala que a gente tem que falar dessas pessoas, se a gente conhece, né, se a gente tem acesso, trazer essas pessoas, porque a gente gosta da história dessas pessoas também. Sim. Então, a gente tem esse objetivo também. Sim, e inclusive, um dos motivos para eu estar aqui é que eu acho interessante participar de um produto local, logo eu que saí daqui, entendeu? Então, imagina que se eu morasse aqui, eu estaria fazendo um podcast. Se fosse a Dani que estivesse lá em São Paulo e estivesse aqui, eu gostaria de ter entrevistado a Dani. Porque eu ia querer saber como ela fez para furar a bolha, como ela fez para sair daqui. Então, eu sempre pensei nisso. Os meus editoriais, as minhas matérias da revista ou do blog, sempre era, eu vou entrevistar outra pessoa que mora fora. A Naíta, na verdade, na época, vocês lembram da Naíta? Eu acho que ela ainda tá ou ela trabalhava na Itá, enfim. Naíta? Ela trabalhava no Corp Art. Ela era, tipo, a pessoa mais cool na minha temporada. Ela era, tipo, a style. Na minha temporada, Gossip Girl. Na minha temporada. E eu amava trocar com ela. Eu acho que, se não me engano, o nome dela era Naíta. Ela trabalhava junto com a dona da Corp Art. É que a Corp Art era... Sim. Era o must. Must, né? Então são coisas que você vai querendo, porque você quer trocar com quem tá fora, quem viveu outras experiências. E não que essa experiência seja melhor ou mais chique. Não, é só porque é outras experiências. Não tem aqui, então tem em outro lugar, sabe? Isso é muito legal. Eu acho, então, é interessante que vocês estão fazendo esse movimento de quebrar a bolha e fazer um bom produto. Eu acho que é super legal. Ah, que bom. E conta pra gente, então, assim, você fez moda... Você trabalhou aqui em Cuiabá ou você já foi direto para... Eu trabalhei 7 anos em Cuiabá antes de ir embora. Eu trabalho desde que eu estava na faculdade. Quando o Javier, né, que foi o mentor ali, falou, precisa trabalhar numa agência para você já estagiando. E eu fui trabalhar na Barradas. Foi meu primeiro trabalho na comunicação. E... O que você fazia? Produção. Aí pegava as roupas. Não era tipo uma produção muito de moda, porque era mais simples, assim. Mas ajudava em tudo ali, foi bem legal. Será que a gente fez? A gente não fez umas propagandas? Mas aí já foi na Menina dos Olhos. Que foi quando a Jana me chamou, a Paula, que fazia o blog, já trabalhava com a Jana com produção de moda, fazia uns figurinos e tal. E aí a Paula não podia um trabalho, e eu tava lá, tipo assim, olhando um dia, ela falou, você não chama o Laura pra fazer, que não sei o que. Não. E aí eu fui e nunca mais deixei de fazer, e aí fui fazendo outros trabalhos, um atrás do outro. Trabalhei na Plano B, Monkey Filmes, enfim. Fui trabalhando... Eu acho que foi nessa Monkey Filmes. Na Monkey Filmes, né? Provavelmente alguma coisa de futebol, campanha. Não, esse nome não é... Yasmin também, que é uma amiga nossa, já fez vários. Sim, exato. A gente ia lá de... Yasmin? Yasmin! De garota propaganda. Você vem, cara. A gente era figurante. Aí tinha a atriz principal. Mas a gente super curtia. Teve uma vez, aqui, a gente gravou uma vez uma noite, que o shopping tava fechado e tal. Maravilhoso, adorava, gente. Então eu trabalhei muito em Cuiabá. Eu trabalhei bastante, assim, fiz muita publicidade. Você não tinha lembrado disso. Legal. Depois tenta achar uma foto minha. Vou achar. Eu não sei se eu tenho muitas, não. Mas eu trabalhei muito, inclusive no Goiabeiras. A gente não sei se as pessoas sabem que a gente grava aqui. Sabe. Eu, antes de ir embora, no ano que eu fui embora, em 2014, o Juliano, que era o gerente daqui de marketing,
ele me chamou para ser tipo um colaborador fixo. Não era um funcionário do Goiabeiras, mas eu trabalhava para as campanhas do Goiabeiras. Legal. Então eu fiz... Ano da Copa, né? Trabalhou. Em 2013, 2014, eu fiz praticamente todas as publicidades do Goiabeiras. Eu tenho catalogado até hoje, todas que eu fiz num folhetinho, assim. Ai, que legal. Então era muito legal. E foi um momento muito importante, porque a gente fez vários eventos de moda aqui, trouxemos muitas blogueiras, o Ian Cioli, stylist, então... E sempre tava o meu nome, assim, curador, Laura Justino. Ai, que Então, chique. o Goiabeiras e o Juliano me deram muita moral na época, assim, quando eu tava no auge do meu trabalho. E é um shopping, né? Muito cuiabano, né? Muito Super. tradicional. O Goiabeiras é. E super referente, né? Super. Era bem legal. E aí eu trabalhei muito aqui, e aí decidi ir embora por outros motivos. Entendi. Então não foi uma decisão profissional. Olha... Ou foi um conjunto? Foi tudo um conjunto. Foi pro Rio, foi né? Foi uma decepção de amizade versus eu acho que eu posso morar em outro lugar. Uhum. Ou também, e foi também tipo, eu acho que o meu trabalho aqui já deu, no sentido de, tipo, não teria para onde mais eu crescer. Sim. E um próximo espaço seria um outro campo, né? Outra praça. E aí fui conquistar isso em outro lugar. E por que pro Rio? Na época, antes de me mudar para o Rio de fato, eu fiz uma viagem para as 5, 6 capitais, assim. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, BH e Goiânia. Então, são 5. E cheguei em Cuiabá, no ônibus de Cuiabá de Goiânia para Cuiabá, eu falei, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, porque é calor parecido com Cuiabá. E talvez seja mais fácil começar uma vida fora da minha realidade, do meu conforto, tendo esse ponto de equilíbrio, sabe? Natureza, um pouco desse lugar. Assim. Eu tinha medo de São Paulo. Dessa proximidade também, que é solar, né? Tinha medo de São Paulo, porque lá se trabalha muito, e como eu tava tendo essa decepção de amizade, eu fiquei, puta, né? Talvez eu queira num lugar que seja mais confortável para começar, porque vai ser duro. Então, eu vou querer um lugar mais confortável para começar do zero, sabe? Mas lá você tinha uma rede de amigos? Ou você foi, tipo, sozinho? Eu fui fazendo. Eu tinha um amigo, de fato, assim, que era o Paulinho, que foi onde eu fui morar. Que me deu um espaço na casa dele, onde eu fui morar. E fiquei lá uns 2 anos. Fiquei lá uns 2 anos. E aí depois fui fazendo um amigo. Eu tinha um Jaime, mas... pessoas que eu não tinha, tipo, tanta intimidade, tanto convívio. E foi e você acha que mesmo... a gente fala muito, né, dessa proximidade Cuiabá-Rio de Janeiro. Os cuiabanos gostam muito do Rio de Janeiro. Mas, assim, essa coisa da proximidade com as pessoas, você acha que ainda assim é diferente? Talvez por Cuiabá ser pequeno? Eu não sei. Eu tive muita dificuldade de fazer amizades. Sério? Das que eu já conhecia no Rio de Janeiro. Eu porque também. lá... Você morou lá um pouquinho? Eu morei em Niterói, 3 anos. Lá eles têm uma cultura, nada contra o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, amei realmente morar lá, mas a cultura do Rio de Janeiro, de fazer amizades, ela é muito complexa, assim, porque você precisa estar nos lugares. Então você tem que estar na praia, você tem que estar no rolê. E é lá, aqui a gente vai na casa, lá é em loco, né, sabe? o rolê. E naquele momento, eu tava no meu primeiro ano, eu não tinha muito o que fazer, eu não podia estar na praia, na minha visão, né? Eu sou geminiano, eu tinha que estar onde? Trabalhando, procurando trabalho. Então eu tava sempre fazendo alguma coisa pra me manter relevante, ou pra ser descoberto, ou pra ser, entendeu? Pra me provar que eu tinha que ter um trabalho. Porque também meu dinheiro não ia durar muito, entendeu? Tanto que o meu dinheiro durou quando eu entrei na Óbvios, meu dinheiro acabou. Então fui fazendo várias coisas. Fui trabalhando de várias coisas até eu engatar. Então eu não tava na praia, eu não tava no rolê. Não necessariamente que o carioca fica na praia, mas tem os rolês, tem, né? Eles vão caminhar na praia e tal. Então eu não tive muito esse tempo de diversão, eu tinha mais foco, precisava trabalhar. Mas talvez isso também te trouxe um resultado diferente. De trabalho, né? Eu tô aqui até hoje no mesmo lugar e realmente é o que eu me orgulho, mas tem essa complexidade mesmo, entendeu? Então, eles são mais fáceis de fazer amigo no colapso da hora, assim, então você tá lá na praia. No rolê, todo mundo é amigo de infância. Mas ninguém vai te chamar pra almoçar no domingo na sua casa, entendeu? E eu furei a bolha dos meus amigos lá, beijo todo mundo. Porque eu falei, gente, e aí eu gosto. E será que Niterói é uma outra bolha também, né? Diferente ali. Total. Porque é até longe de São Paulo, do Rio, sabe? É 1 hora quase. Um tempinho ali, entendeu? 3 quilômetros. Não é tão rápido você ir. Mas eu percebo que eu saí daqui com 12 anos. Nossa. No auge, né? Nossa. Que eu ia... Início da adolescência. Tava assim...
E aí eu fui pra lá. Como assim não tem amiga que dorme na minha casa? Você aqui dormiam 8 de uma vez? Como assim? Então foi uma coisa que, nossa, primeiro ano eu sofri pra caramba lá. E aí depois eu falei, olha, eu vou ter que chamar, uai. Aí dorme. Aí tanto que as minhas amizades de lá foi engatar assim no segundo, terceiro ano que eu tava lá. Porque ficava bem carentona, assim, sabe? Dorme em casa. O que pra mim, eu acho que pra você talvez seja um ponto mais fácil que você estudava. Então tem a você escola, ainda convive com essa pessoa, apesar da distância, pode conviver com ela todo dia. Sim. Eu não tinha ponto de partida. Verdade. Então, tipo, pra eu estar um dia a dia com a pessoa, eu tinha que trabalhar com ela. Nossa, verdade. Então, como foi mais difícil começar um trabalho, ou sempre que eu fazia um freelance. Então, você faz um freelance hoje, amanhã você não tá com aquela pessoa, você tá outro dia com outras pessoas. E aí, como você vai parar na Óbvios? Porque você vai parar na Óbvios no Rio de Janeiro. Isso. A Óbvios é do Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro, mas eu, na época, o então dono da Óbvios, que era a Marcela e o Renato, eles namoravam na época, e o Renato estudou comigo na Univag. Pera lá, volta. Nossa, agora fez assim na minha cabeça. Meme da Nazaré. Ele é daqui de Cuiabá? Não é de Cuiabá. Não é daqui. É de Várzea Grande? Aqui um período, não é também. Ele morou aqui um período. E a gente se encontrou durante um mês só na faculdade, que ele também não fez muitas aulas. E a gente virou amigo, saímos algumas vezes, quando ele morava aqui. E foi muito legal, sempre muito legal. E você fazia o que na Univag? Eu comecei faculdade lá. Aí eu só fiz um semestre. Tá. Depois você transferiu. Transferi pra Entendi. Univag. Pra Unirondon. Isso. Antiga Unirondon. Antiga, que nem existe mais, né? Fiquei triste quando eu passei lá, eu falei que não existe mais. E aí foi isso. Aí quando eu tava pra falar que não, antes disso, eu mandei uma mensagem pro Renato, tô no Rio de Janeiro, vamos se ver. Aí ele falou, que legal. Que bom saber que você tá vindo aqui por aqui. Que eu tava quase me mudando, assim. Aí, beleza, passou um tempo. Aí eu encontrei, logo que eu cheguei, assim, no primeiro mês, eu encontrei ele numa festa. E aí a gente falou, oi, tudo bem, como você tá? Que bom que você tá aqui. Que enfim que você veio, que eu já tinha falado que eu vinha. E aí ele falou, que legal, se eu souber de alguma coisa, te ligo, te indico. Isso em janeiro, logo que eu cheguei. Corta para, em julho, mais ou menos, assim, o Renato me liga e fala, uma amiga minha, ainda era amiga. Vai abrir um estúdio, alguma coisa assim, tá precisando de alguém pra trabalhar, e se rolar eu vou te indicar. Falou isso e nunca mais falou mais nada. Corta para novembro, mais ou menos em julho. Cara, demorou? Demorou um tempo até eles se estruturarem minimamente do começo. Foi uma gestação. Aí ele entrou ali junto com ela, e aí ele precisou de um assistente, não ela precisou de um assistente, e aí ele me chamou para ser assistente de fotografia, ou seja, não era o que eu estudava. Eu tinha feito fotografia na faculdade, fotografava algumas coisas ou outra, mas eu não sou um assistente de fotografia, mas eu encarei aquilo como uma oportunidade de mudar não só a minha carreira, mas como fazer uma coisa diferente, aquilo que eu te falei. A gente precisava quebrar um pouco da bolha, e para isso precisava fazer novas coisas, sabe? E aí eu fui ser assistente dele. Aí, assim que eu comecei na obra. E de ser visto também, né? Por outras pessoas, circular no meio. Exatamente, até porque eu tava começando do zero, né? Numa cidade onde tudo já acontece. A gente tá falando do eixo Rio-São Paulo, então tudo acontece. Milhares de pessoas querem trabalhar. Querem estar lá onde você tava. Exatamente. Eu lembrei um pouco do filme do Diabo Veste Prada, sabe? Que ela começa como secretária da menina. Como que é o nome dela? Eu tô com Emily, mas Emily é a outra. Esqueci o nome. Andréia. Andréia era secretária, né? Ela começou como secretária, mas era secretária de uma pessoa que mandava. Né? Mas foi muito importante pra mim, porque eu, em fato, já tinha algum conhecimento de produção, já tinha feito, né, várias sessões de fotos, mas foi muito interessante conviver com aquele início de uma empresa, entendeu? Tipo, o berço, literalmente, como fazer, o que fazer, como fazer, foi muito legal. Laura, conta pra gente o que é a Óbvios, então. Ela começa de uma forma e muda, como que ela começa? Isso, a Óbvios era uma fashion brand, ou não sei se eu vou lembrar, faz tanto tempo, né? De fato, como a gente, enfim, comunicava isso, mas era uma produtora, né? Uma fashion brand que a gente fala no sentido de fazer fotos para marcas. A gente fazia Havaianas, Melissa. Fazia casting? Você faz tipo um catálogo? Isso, fazia as fotos no sentido de, tipo, tinha a Marcela fazia edição criativa e o Renato clicava. E eu fazia meio que a produção, assim. Então, a gente começou por esse caminho. Fazia também o marketing, né? Tipo, então, como
aquela marca vai anunciar, aonde vai anunciar, quais tipos de coisas vão fazer para aquela campanha chegar no público que precisa chegar. Foi assim que a gente começou. Eles começaram, logo depois eu entrei, porque começou um pouquinho antes de eu entrar. E foi assim que eles começaram a trabalhar essa empresa. Então, tudo muito embrião ainda, sabe? Vamos por esse caminho e a gente vai ver onde vai dar. Foi assim que começou. Legal. E aí vocês mudam para São Paulo. Só que aí deu certo. Esse começo. Foi dando certo, né? Foi dando certo. A gente foi conquistando um cliente e outros. Foi ampliando ali a carta de clientes. Vai anotando, meu. Foi muito legal. E foi muito legal porque, assim, hoje a gente fala de óbvios. Muitas pessoas, não é todo mundo, mas muitas pessoas vão falar, eu sei o que é, eu não sei o que é, mas eu já ouvi. Mas foram longos caminhos. A gente tá quase há 9 anos no mercado. Então, no primeiro, foi tudo muito embrião mesmo. Até porque, naquela época, trabalhar com internet, há 10 anos atrás, ainda era, tipo assim, meio esquisito. Sim. Eu trabalho com internet, sabe? Como que isso vai dar dinheiro, né? Como que eu vou rentabilizar? Como eu vou vender um espaço? E aí, a gente foi começando a fazer muitas campanhas grandes, assim. E aí, a Óbvios teve um convite para fazer Como que eu posso explicar isso? Mas para assinar a campanha da C&A no Rio de Janeiro, em São Paulo. Que legal. Para fazer um always on, que é tipo toda semana fazer um shoot. Nossa, que legal. Tipo um trabalho fixo. Isso, e a internet crescendo, assim. E a internet indo crescendo. Então a gente, no feed da Óbvios, era mais um pouco do nosso trabalho e inspirações. Um pouco das nossas fotos de trabalho, de campanha e inspirações. E aí a gente vai fazer esse trabalho na C&A em São Paulo. E as coisas vão ficando, tipo, muito maiores. Porque em São Paulo a proporção é muito maior. Então, toda semana fazendo um shoot, a gente tinha um material muito rico. Tanto que a gente postava pra C&A e quando a gente postava, às vezes, mostrando um pouco do nosso trabalho no feed. Então, ficava lindo. O feed sempre foi bonito. Mas feed que você fala Instagram? No Instagram. A Óbvio sempre foi no Instagram. Sempre foi no Instagram? Começou no Instagram. Tipo, tudo começou do Instagram. Não tinha um site, não tinha... Tinha um local, né, que a gente ia trabalhar. Porque se era uma empresa... Porque não era uma empresa, então, de criação de conteúdo. Era uma empresa... De prestação de serviço. De prestação de serviço. Então, suponhamos, vocês têm um podcast, então quem faria essa campanha aqui de vocês seria a gente, entendeu? Entendi. A gente chamaria um fotógrafo, no caso era o Renato, a gente fazia o figurino, a arte, enfim. Perfeito. Entendi. Então aí a C&A chama a gente pra fazer esse tipo de trabalho, que é o shooting, a campanha, como que eles vão vender as roupas, era bem... Vocês começaram bem basiquinho, né, que C&A, assim, Não, já é uma virada de chave. 3 anos. Mas você sente que ali que foi a virada de chave, foi a C&A. Eu acho que sim, porque era uma coisa que a gente sempre quis fazer, a gente sempre brincava, quando não tinha muito trabalho, assim, no começo, a gente falava, a gente vai fazer um C&A. Eu lembro exatamente da Marcela sentando na minha frente, na mesa, e falava, a gente vai fazer alguma coisa grande e vai ser assim como C&A. Porque C&A, gente, é uma empresa, pra quem não sabe, é internacional. Ela parece ser brasileira, mas ela é francesa. E é muito descolada. Ou seja, muito grande, sabe? Muito grande. Então, era muito importante ter uma marca como essa no catálogo. A gente trabalhou pra C&A, então tem um peso, sabe? Tipo, a gente trabalhou com o McDonald's. É tipo isso. É tipo verificado da época, né? Dá um check, né? Então, foi assim que a gente muda pra São Paulo, porque como a gente fazia toda semana, foi cansando um pouco, ficar toda indo e vindo. E nessa época da C&A ainda era só vocês 3 que faziam tudo? Não. Aí já tinham mais pessoas. 2, 3 pessoas, a gente contratava a gente lá em São Paulo pra fazer frila. Não, aí eu tô resumindo, porque eu falei, é muita coisa pra São contar. 10 anos, São 10 anos só de óbvio. Então, muita coisa. É muita coisa. Mas aí esses 3 primeiros anos foi isso. A gente tinha mais umas 2 pessoas trabalhando com a gente. Sim. E já era uma empresa de 5, 6 pessoas. Assim, mas quando é a virada, então, pra virar uma plataforma de criação de conteúdo ainda mais, assim, nichado, né? E a sua virada? Dentro que você entrou como assistente, né? E aí foi pro 3º ano ali, engatou uma campanha nacional, assim, grande, internacional. Não, é que assim, o que acontece foi que a gente foi, nesses 3 anos ainda no Rio, a gente foi fazendo um pouco de styling, aí foi mostrando... fazendo um pouco de tudo. Exatamente, eu entrei assim como assistente, mas logo depois eles viram que eu sabia fazer styling, que eu sabia fazer cenografia, então eu fui fazendo um pouquinho de tudo, fui mostrando ali as minhas habilidades manuais e fui conquistando outras funções, sabe? Fui ampliando, né? Super. Então, quando a gente chega em São Paulo, já tinha já não era só assistente, eu já era um assistente criativo, que eu fazia mais a parte de, tipo,
pesquisa de como vai ser as poses das modelos, então gerenciava ali os props, que são os objetos que as modelos seguram na mão. Nossa, então, uma curadoria zona. Era bem legal. Nossa, que foda. Bem legal. Então não tinha muito um marco de quando virou. Fui fazendo, de repente estava com mais funções, assim, foi ampliando mesmo as minhas capacidades ali dentro. Mas você perguntou de quando a Óbvios se transforma, se então, transforma em conteúdo. Foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano, que eu acho que a Marcela viu uma possibilidade de fazer o próprio conteúdo, já que a gente fazia conteúdo para outras pessoas. Caraca. E isso eu acho que deve ter dado um estalo na cabeça dela. Ela é uma gênia, a Marcela é uma... Um dia, se vocês puderem ter a possibilidade de conversar com ela ou de entrevistá-la, ela é uma gênia. Não, só você falar assim... Só bora que a gente vai. Ué, que vocês precisam mentalizar. Eu Com só tô aqui certeza. hoje porque eu mentalizei onde eu queria estar. Então... A gente mentalizou pra você estar aqui hoje também, tá? É verdade. Que bom que deu certo, viu? Que bom que deu certo. Tem que continuar Vamos mentalizando. De fato, eu acho a Marcela uma gênia. Ela é uma amiga minha e a minha patroa, né? Ela é minha chefe. Mas ela é realmente uma pessoa muito à frente, assim. Ela tem uma visão de negócio que poucas pessoas... Eu já trabalhei com muita gente, tanto aqui em Cuiabá quanto fora. Pouca gente tem essa visão e a certeza que vai dar certo. Mas ela sempre teve certeza das coisas, não sei se interna, mas que externamente, sabe? Ela sempre falava com muita propriedade, isso vai dar certo, vamos fazer por esse caminho. E, enfim, eu admiro muito ela, porque ela é uma mulher de sensibilidade, sabe? Ela sempre soube ouvir, escutar e direcionar a gente para um caminho, tipo... Talvez ela tenha visto que a Alissa sentiu que aquele momento era a hora de também criar conteúdos. E ela falou, então, agora a gente vai fazer conteúdos. Nossa, você falando isso deu até um quentinho no coração, porque a gente tava, comentando com você que ambas tinham essa ideia do podcast e tudo mais, mas não tinha sentido que era a hora e não aquele tema, você também. Era alguma coisa que faltava, um bichinho ali foi pá. E vocês estavam. E a Lari estava me falando também que às vezes tem gente que vai falar, por que fazer podcast? Tem mais um, né? Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito, principalmente com a Marcela e com a internet, de fato, é que para dar certo, precisa fazer. Não vai. Como que você pode ter sucesso se você não fez? Não existe, entendeu? Então, só vai dar certo o Fala Amiga se vocês fizerem toda semana no mesmo horário. Daqui 1 ano, 2 anos. Você tá falando de Óbvios hoje, a Óbvios tem 9 anos. Então, se fala-se hoje de Óbvios, porque tem uma construção de muitos anos, de muitas coisas. Exatamente. Não foi ontem que a gente apareceu e que vocês estão falando, é óbvio. Não é isso, entendeu? Então, tem todo um trabalho que daqui 1 ano vocês vão colher, daqui 2 anos vocês vão colher de outra forma. E só vai conseguir colher se vocês persistirem, né, nesse Essa é uma coisa feito de vocês, que muita sabe? gente fala pra gente, né? De, assim, tem que insistir. Tem que insistir. Segue, vai fazendo. E às vezes a palavra é mais fazer. Vocês vão fazendo o trabalho de vocês. Tem 2 trabalhos. Eu também tive 2 trabalhos pra fazer dar certo. Porque às vezes você precisa ter um trabalho extra pro seu outro trabalho, que é o que você almeja fazer, também dar certo, sabe? Então, uma coisa pode ir alimentando a outra. Sim. E é isso. Eu falo pro Dez, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que tudo faz parte. E a gente tem energia pra fazer isso também. Né? Sim. Então... E vontade, desejo, né? É uma coisa que a gente fala bastante. É esse desejo de Dá certo. fazer dar certo. E já deu certo. E é isso aí. Mas só de vocês estarem aqui já eu acho que só de estar curtindo fazer, eu acho que já deu certo. Exatamente. As trocas, enfim, eu acho que... A gente conheceu já tanta pessoa legal, né? Eu acho que isso é muito legal. Vale muito a pena, né? Vale. Muitas histórias das pessoas, assim. E a gente até tava falando um pouquinho antes, que a nossa curiosidade era da Ana Sui, né? Ai, e, nossa gente, pra quem não diva. sabe, a Ana Sui é uma psicanalista maravilhosa, escreve maravilhosamente bem, tem vários livros, mas pra mim o melhor dela é o... Acorda que você é adulta. Não. A gente fala do amor, a gente fala do amor e mira na solidão. A gente mira no amor e acerta na A solidão. gente mira no amor e acerta na solidão. Esse pra mim é maravilhoso. Sim. E aí, como é que é lidar com essas pessoas, assim... Grandes, né? Grandes. É muito legal. Eu acho que a parte mais... E eu trabalho com pessoas grandes, não só lá, tá? Porque quando eu trabalhava em Cuiabá, eu já fazia campanhas que atendiam o Goiabeiras, o Citilar, ou
avenida que tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha na época, a gente já trouxe muita gente. Eu já vesti Rodrigo Faro enquanto morava aqui, do Tia Meirelles. Então eu já vinha acostumando a minha mentalidade de trabalhar com pessoas muito grandes, muito importante para cada cenário, desde quando eu já morava aqui, sabe? Então isso foi muito importante para quando eu vou para o Rio de Janeiro, que todo mundo sabe é o berço das celebridades. Sim. O Rio de São Paulo também, um outro berço das celebridades, ou de pessoas relevantes para o seu setor, que eu já tinha essa destreza de trabalhar, de segurar. De fingir plena e vai, né? Tipo, e assim, a gente tá falando da Ana Sua, é Ana Maria Braga, mas tá tudo bem. Eu contei pra elas que o meu maior nervosismo foi quando a Óbvios entrevistou a Ana Maria Braga, e eu tava ali na produção, e foi o momento mais, tipo, celebridade tá todo dia na casa das pessoas. Todo dia, cara. E desde que sei lá quantos mil anos, né? Sim. Mas a Ana Sui, ela é uma querida. E importante também, como a gente vê hoje o papel também da Óbvios, de trazer essas mulheres para conversar com a gente. E também mulheres que são muito importantes pro cenário que elas, né, permeiam. Assim. Sim. A gente tá falando só da best-seller de livros hoje no Brasil, sabe? Então, eu fico sempre muito feliz da gente estar chegando nesses lugares, da gente conseguir entrevistar essas mulheres. A gente fala ali, eu tô junto na produção, mas tem toda uma equipe, gente, que eu não faço quase nada. Tem uma equipe muito linda de mulheres maravilhosas que trabalham para Óbvio estar de pé, sabe? Então é muito legal, assim. Eu fico mais babando nelas do que trabalhando, porque elas são realmente incríveis. Mas é muito legal você falar isso, porque, como, né, a gente disse no começo, é uma inspiração pra gente, mas para além disso, se for da pandemia, foi mesmo. Um mega companheiro e vários conceitos, né, de solidão, da questão da prateleira do amor, de investimento, que a Óbvios trouxe. E que, muitas vezes... saúde mental pra mulher. Saúde mental pra mulher. Eu acho que isso, assim... E, assim, é engraçado que no grupo das minhas amigas, às vezes a gente tá falando sobre alguma coisa, escuta teu episódio. Sobre a síndrome da impostora. Vocês não sabem o episódio que foi hoje. Escuta, tipo assim, aí fala assim, vê assim, você escutou? Não, então escuta. E depois a gente vai falar sobre. Se você não escutar, eu não vou conversar com você. Porque, tipo, tudo que eu quero te falar tá lá no episódio. É uma terapia ali. É uma coisa. Aí todo mundo escuta. Aí é a hora do... E aí, o que você achou sobre isso? Isso então, é muito legal, isso né? aproxima as pessoas. Isso é muito legal, porque eu acho que o trabalho da Óbvios é chegar nas pessoas e poder transformar um pouco dessa vida das pessoas. Não transformar no sentido de mudança, mas das conversas, de gerar conversa, de poder abraçar quando precisa abraçar, de, enfim, né? Puxar a orelha quando precisa puxar a orelha. E o podcast e os conteúdos que a gente tem essa visão, né? De você compartilhar com uma amiga e falar, talvez você não vai me ouvir, mas ouve esse texto. Não, sabe, uma outra pessoa falando. Compartilha esse post. Você é a maior vilã da sua vida. Gente, todo dia. A gente costumava falar que é o abracinho do feed. Você tá ali o tempo inteiro vendo tragédia. Não sei o quê. Aí vem uma mensagem, assim, sabe? Que é diferente do que você tá acostumado a ver no feed, geralmente. E é uma estética já que você sabe que é um post da Óbvios, assim. Isso foi ali a gênia da Marcela também, que conseguiu criar uma estética e junto com os designers, assim, pra fazer virar uma marca, né? Porque tanto que hoje, se você vê um post, você fala, tá. Ou se não é da Óbvios, é inspirado na Óbvios. Exatamente. E os outros produtos? Porque a gente tá falando da Óbvios, mas tem chapadinha de endorfina, que também tem essa estética e tem uma linguagem que é muito legal, que realmente aproxima a gente do exercício de um jeito... não é aquela coisa goela baixa, real, legal, né? É real. Tipo, que saco, mas tem que ir. Aí, gente, essa entrevista é sobre a Marcela, então. Porque aí a outra parte, a Marcela é gênia, outra gênia que ela sempre praticou exercício físico, provavelmente desde a infância dela. E eu acho que ela deve ter pensado muito no lugar enfim, como tirar, como mudar a visão do esporte, porque a gente sabe de pesquisa que a mulher, ela não faz muito esporte na infância ali. Não é de modo geral, não é estimulada. Né? Então, o homem pode jogar bola, cair, machucar e tudo certo. A mulher tem que fazer balé. E não que isso seja ruim, mas que isso limita quem quer fazer outro tipo de esporte ou, enfim, de prática esportiva. E aí ela deve ter pensado com aquela cabeça de gênia, como já falei para vocês que ela tem, em como aumentar essa autoestima, de como trazer a autoestima da mulher também na parte física, na parte emocional, que
na parte de bem-estar também, sabe? Então, ela criou que aí fica pensando... redondinho, assim, né? A gente fala da saúde mental, a gente fala da saúde física, exato. A gente fala do lazer, a gente, então né? Você vai mesclando sexo, um pouquinho de tudo, exatamente. exatamente. E o chapadinho de endorfina, a Marcela fala que é chapadinhas, Uhum. porque é no coletivo, porque são mulheres incentivando a prática de exercício para outras mulheres, enfim, e vice-versa. E você que tá ali sempre, quais são as mulheres que te inspiram, assim? Mas na vida, na pra vida, tudo... fala 3. Que tá envolto de várias mulheres. Assim, que sabe que você fala assim, caramba, essa aqui pode ser assim, de mamona caducando, quem você achar que... Olha, eu vou falar uma coisa você bem lida clichê. com mulheres, né? Tá, no meu dia a dia, né? Não. Ou da vida. É bem clichê, mas a minha avó é uma mulher de muita fibra. Assim, ela nem sabe, eu tenho certeza que ela não sabe o quanto ela inspira, entendeu? Tipo, o quanto ela é uma mulher de muita fibra. Então ela já passou, a minha avó tem 96 anos. Caramba. Uau! E ela tá aí até hoje. Então, nativa, enfim, faz muita coisa. Eu acho isso muito legal. Eu sempre vejo como a minha avó conseguiu lidar com as adversidades da vida, assim, sabe? Com os problemas da vida. Eu acho isso muito interessante. Outra mulher, sem puxar outro saco aqui, a Marcela, realmente, quando eu conheci a Marcela, ela tinha acabado de voltar de uma viagem, se não me engano, e tinha ali abriu a Óbvios com objetivo, e eu não conhecia ela, então eu fui trabalhar e eu sem conhecer onde eu estava, entendeu? Então, não tinha nenhum background de onde ela estava, de onde ela ia me levar, né? Eu tô aqui no mesmo lugar que ela criou. Então, mas quando eu começo a conversar com ela profundamente, assim, eu vejo o quanto ela tinha já uma mentalidade de querer mudar muito o aspecto do entorno dela, sabe? E isso foi uma coisa que me moveu a estar ali naquele lugar até hoje. Que é, tipo, como ela consegue inspirar as pessoas só pela experiência, sabe? Então, assim, ela trabalha muito, ela é muito focada, ela sabe o que ela quer. Então, e ela conversa muito com você, ela te dá muito feedback, ó, vamos fazer isso. Então, eu sempre aprendi como ser um bom profissional, principalmente no eixo que eu não estava muito acostumado, não tinha nenhuma experiência, de como lidar com as situações, de como saber recuar na hora que tem que recuar, saber ir pra frente quando tem que ir pra frente, brigar com o que tiver que brigar, sabe? Então, eu acho que a Marcela, enfim, todas as outras mulheres e amigas e pessoas que passaram na minha vida, sem ser tão clichê, porque é muito clichê falar isso, ela realmente foi uma pessoa que mudou muito o meu jeito de trabalhar. Ela incentivou muitas outras áreas que hoje eu sou capaz, e eu não sabia que eu era capaz, principalmente de liderar, suponhamos, ela sempre falou, faz, vai, você dá conta. Então, foi pessoa que realmente me trouxe, sabe? E eu queria destacar uma outra pessoa que foi praticamente a minha primeira como falar? Terapeuta, que eu faço terapia só tem 5 anos, mas a minha professora de inglês, ela não é uma pessoa famosa, ninguém conhece ela, porque é aula online, só eu e ela. Ela me ajudou muito na vida, porque eu tava passando na época por uma transição, logo que eu conheci ela foi na pandemia, eu tava passando por umas questões terapêuticas muito graves, assim, de ficar em casa, parado, sempre fui agitado, sempre fazia muita coisa. E naquele momento eu não podia fazer nada. E ela foi realmente uma pessoa que mudou a minha vida. Inclusive, eu comecei a fazer terapia por conta dela. Ah, que legal. Porque ela não dava aula de inglês, ela só simplesmente falava, vamos conversar sobre o que você quer conversar hoje, só que em inglês. Então, além de ela me incentivar a estudar, assim, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, ela ainda eu podia desabafar com ela sobre assuntos que eu não conseguia desabafar com ninguém, sabe? Nossa, que Então, bacana. acho que ela nem sabe isso, mas ela realmente foi muito... que incrível. Daí você manda pra ela ver. Vou mandar. Ela realmente ela não faz ideia, mas ela realmente mudou muito, assim, o meu jeito de pensar sobre aquele momento pandêmico, que foi bem mais complexo. Bem difícil, né? Ô, Laura, o que você faz lá de vez em quando pra desopilar um pouco de tanto trabalho? Olha, eu sou uma pessoa bem inquieta. Quando eu não tô trabalhando pros outros, eu tô trabalhando pra mim. E fala um pouquinho da Laurenciaga, como que então, é bem surge isso. Quando eu não tô trabalhando com os outros, eu tô trabalhando pra mim. Como é que surgiu a Laurenciaga? Foi assim, meus amigos cuiabanos, Vivara, não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Vivara, um beijo, te amo muito. O Rafael Pisa também, que é outro amigo.
E toda a turma, eles tinham uma mania de colocar apelido em pessoas com o nome de marca. Inclusive o nome do Vivara é Vivara. E o nome dele é Vitor. Então, eles tinham essa mania. Nossa, eu nunca tinha feito essa E eu sempre fui apaixonado pela Balenciaga, não, antes mesmo do hype, que virou logo depois. E eles me chamavam de Laurenciaga. Mas era um apelido que apelido em mim nunca pegou. Mas eles sempre que me viam chamavam de Laurenciaga. E aí no Rio de Janeiro, foi o primeiro carnaval no Rio de Janeiro, em 2015, eu odeio fantasia. Não gosto de fantasias bruxas, pintar cara, não gosto. E aí aquele ano eu pensei, do que eu vou no carnaval? Inclusive, no primeiro carnaval eu já estava trabalhando na obra. Foi em 2016, na verdade. Aí eu pensei, cara, não sei o que eu vou. Aí eu falei, putz, eu podia ir de Laurenciaga. Eu fiz uma camiseta igualzinho da Balenciaga. Gente, é muita criatividade, cara, pra pensar nisso. E um chapéu também escrito Laurenciaga. Eu fiz, tipo, no Saara, no comércio do Rio de Janeiro. Caraca. E aquilo, tipo assim, todo mundo tirou foto com aquele chapéu, com aquele boné no carnaval. E meio que todo mundo começou também a me chamar de Laurenciaga. Amei. E aí eu falei, putz, eu podia vender isso como uma essa, porque... Eu quero esse boné pra tomar sol. Então você tem que ter um Laurenciaga também. E assim foi feito uma marca, e eu comecei a fazer outros produtos, camiseta, sempre com edição limitadíssimas, assim, fazendo outras coisas com esse nome. E aí, até hoje, o Vivaras e eu sempre mando uma camiseta pra eles, assim, que realmente eles mudaram meio que um produto que eu criei pra mim mesmo, sabe? Legal. Que massa! Legal. E você também tinha um outro perfil no Instagram? O Sem Foco. É o que o Sem Foco? O Sem Foco era porque eu queria... Por isso que eu falo pra vocês. Eu queria imitar o Fábio Mota. Imitar não, mas eu me inspirava muito no Fábio Mota, que é um outro artista cuiabano, enfim, que já passou por aqui, não mora mais aqui, mas ele teve muita troca aqui. Ele fazia muitas fotos da Chapada, ou de pessoas, retratos, fazia muita moda também aqui. E ele fazia muito trabalho autoral. E eu me inspirei muito no trabalho dele para começar a fazer, e eu fazia muito essas fotos, assim, artísticas, vamos dizer assim. Então era bem legal o trabalho dele, e eu comecei a inspirar fazendo a mesma coisa. Aí logo depois que eu me mudei, eu continuei fazendo isso, e aí fui criando outras séries de fotos. Hoje em dia eu faço fotos não faço mais um tempinho, mas eu fazia muita foto com espuma. E aí eu vendia as minhas fotos com espuma também. Então sempre que eu tava descansando... Não tava descansando. Não tava, amor. Criando pra mim. Porque eu sempre tive isso. Cara, você não tem cara de que é uma pessoa agitada. Não é? Mas é porque eu tenho 37 anos e eu já tô tranquilo, tá? Tô tranquilo hoje em dia. Já fez muita terapia também. Mas eu era muito acho que desde agitado. que eu te conheci, eu tinha uma imagem de você meio zen, assim. Nossa, sou zero zen. Gente, sou zero zen. Eu durmo pouco, eu sou super agitado. Você é do café? Não tomo café. Não. Porque se eu tomar café... Aí não dorme mesmo, né? Então, eu sempre fui de fazer muitas coisas. Sempre fui de fazer muitas coisas. Eu sempre achava que eu tava perdendo muito tempo descansando. Hoje em dia eu não tenho mais isso, tá? Mas antigamente, quando eu criava tudo isso, eu sempre pensava, não, eu preciso... Eu acho que é um pouco por esse caminho de, tipo, eu precisava me provar que eu queria fazer coisas diferentes, que eu podia fazer coisas diferentes, que eu queria estar em outro lugar. Então, eu não descansava muito. Eu acho que esse lugar, né, Você é um gênio também. A questão de ser mente criativa, cara, não descansa. Cansa. Assim, não descansa. Não descansa. Cansa. Cansa. Ele não descansa. Exatamente. Cansa então, mesmo. Assim, cansa pra caramba. Porque a cabeça fica mil. Até seu inconsciente não descansa. Fala, até o sonho. Mas eu sempre gostei de criar outras coisas, porque, na verdade, eu sinto que os meus outros produtos, vamos dizer assim, as outras coisas que eu faço, são uma forma também de eu descansar a minha mente e também renovar minhas inspirações, entendeu? É um jeito de, quando tiro férias, eu sempre faço, a coleção nova de Laurenciaga eu faço nas férias. Se eu vou fazer alguma foto, eu faço nas férias. Porque é o meu momento, porque quando você trabalha, apesar de trabalhar na Óbvios, um lugar que eu amo trabalhar, eu trabalho para outras pessoas. Eu tenho que atender outras demandas, exatamente. Sim. E não necessariamente eu não vou escolher sempre a cor daquele produto, enfim, sabe? Eu tô trabalhando em conjunto com outras pessoas. Chegar no destino final com outras pessoas falando, vai pra aqui, vai pra lá. Óbvio que tem também minha voz, também tem meu dedo. Mas quando é um produto meu, exclusivamente, só eu vou falar, que eu quero dessa cor. Exatamente. Então também é um momento de eu relaxar e falar, não, aqui se eu não der certo... Tá tudo bem também. Tudo bem, sabe? Então... Qual que é seu signo mesmo? Sou Gêmeos.
Hoje em dia eu tenho Laurenciaga, como paralelo, Laurenciaga. Eu tenho um Instagram de arquitetura, que eu só posto véus de arquitetura. Sabe o que é véus de arquitetura? É aquele tecido que quando tá montando o prédio, que fica protegendo o que cai do prédio. Véu? Chama véu. Eu tenho um que chama Ventus Underline, pra quem quiser seguir. Depois você fala. Você fala todos. Porque quem quiser, por exemplo, comprar as coisas da Laurenciaga, como é que faz? Tem? Lá no meu Instagram tem todos os arrobas que eu tenho. Qual que é seu Instagram? Lauro Justino. Tranquilo. Tranquilo de achar. E aí lá tem todos, na minha bio tem todos os arrobas. E pra comprar a Laurenciaga é só mandar uma DM. Aí escolhe o produto que tá lá e manda uma DM. Não, o que eu achei máximo esses dias, eu tava vendo que a Bianca tem também, né, um site. Cara, assim, surreal. É umas coisas muito diferentes. É diferente. É um olhar pra moda de uma coisa assim. A Bianca tá aí. Se vocês querem uma quarta pessoa que me inspira, a Bianca me inspira muito, assim. Porque realmente a Bianca, ela é fora da caixa. E tudo que eu aprendi de fora da caixa foi com a Bianca. Tudo que eu aprendi de pensar fora da caixa, de tipo assim, isso aqui podia ser diferente. A gente não vai fazer igual. A Bianca sempre teve a sensação de, tipo assim, eu tô fazendo igual a essa pessoa, então eu não quero fazer. Vamos fazer diferente. Isso me inspira muito, porque eu sempre fui essa pessoa, mas é fácil você fazer o que tá todo mundo fazendo. O difícil é você fazer o que tá todo mundo fazendo com o seu olhar, com a sua visão, né? Então... É o que a gente falou, né, do lance do podcast. Tem 1 milhão de podcasts, mas não tem eu falando do jeito que eu falo, a Dani falando, com o olhar dela. Total, as vivências de vocês vão dar outro norte. Se fossem outras pessoas entrevistando, eu estaria falando outras coisas. Essa é a grande realidade, exatamente. Sabe? Tá. Aí você tem o Laurenciaga. Ventus. Mas o Ventus é um hobby. É um hobby. A gente em algum momento, ele vai virar um produto, eu tenho uma sociedade com o Marcos, um amigo meu que é arquiteto, mas é só dessa página. E um dia, quem sabe, a gente quer vender produtos voltados para arquitetura ou decoração, mas ainda é um embrião. E tem as fotos. Já tá mentalizando. Tá mentalizando. E tem as fotos Comfort, que é onde eu vendo as minhas fotos de espuma que eu fazia há tanto tempo. Hoje em dia eu não faço mais, mas só comercializo elas, entendeu? Entendi. Cara, você não para, né? E eu ainda abri um Instagram de comida. Você gerencia 5 Instagrams? O seu, sem foco, vem. Não, sem foco eu não tenho. Que sem foco agora chama Comfort. Tá. Mas meu, Comfort, Laurenciaga, Ventus e Lauro Cozinha. E aí lá no Lauro... Eu não conto pra ninguém isso, é só um lugar pra eu registrar pra você a comida. Colocar. E quando a Lari se for pra São Paulo, ela fala assim, Laura, onde come legal? Aí eu vou lá e falo, outubro, ó. Legal, entendeu? Tô mentalizando aqui, mas se tudo der certo, outubro eu tô lá. Então, tá. Na pousada Casa do João. Lá é uma pousadinha, é um hotel. Mas, Lauro, muito, muito, muito obrigada. Muito rápido. Né? Muito obrigada. Adorei que você veio aqui falar sobre seu processo. A gente se conheceu há 12 anos atrás, mas a gente também nunca teve muita proximidade, né? Mas eu sempre gostei de você, te acompanhava, mesmo de longe. E aí, quando a gente foi começar o podcast, a Óbvios, né, sempre foi uma inspiração pra gente. Falei, cara, o Lauro precisa vir aqui falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre o trabalho da plataforma, que eu acho que tem um impacto social, né, na vida das pessoas, das mulheres principalmente. Então, pra gente, assim, a gente tá fazendo um checkzinho na nossa lista hoje. Com a sua presença. Muito orgulho que você também saiu daqui, de Cuiabá, e foi conquistando seu espaço aí. E as nossas portas estão abertas pra você, sempre que você quiser voltar. Obrigado, Dani, Lari. Eu fico feliz de saber que vocês estão fazendo um trabalho embrião no comecinho, mas que tá persistindo. É muito legal ver que o trabalho que a gente faz inspira outras pessoas. Eu acho isso que é, na verdade, o resultado final mais gostoso de saber, de você ouvir, de você falar, putz, eu mudei a minha vida porque eu ouvi o podcast, porque eu ouvi um post da Óbvios. Isso eu acho que talvez seja... Eu vou falar pro time isso, eu vou levar esse podcast para eles verem. E eu fico feliz também de poder contribuir sempre com a minha cidade, com o meu estado, de poder saber que pessoas daqui vão para outros lugares, mas também têm orgulho de voltar. Essa sempre foi a minha visão de ser daqui, mas morar fora, ou morar fora e ser daqui. Eu sempre gostei de voltar para cá e contribuir com
com as coisas que as pessoas fazem aqui, porque eu acredito muito nesse lugar de fazer, de furar a bolha. Então eu espero muito que esse podcast chegue em mais lugares, em mais pessoas. Tomara, eu vou fazer isso acontecer se eu puder ajudar. A gente, esses dias, até tava trocando uma ideia com os meninos da Sumac. Eu não conheço eles ainda. Cara, incrível o trabalho que eles fazem, assim. Você vai estar aqui final de semana? Eu vou estar aqui final de semana. Tem esse aviso também, né? Tem baguncinha. Tem o Festival Baguncinha então, aí, pra quem tiver em Cuiabá, mas gente. Eles são umas pessoas que eu fiquei muito curioso de saber, porque quando eu vi, eu falei, nossa, eles levaram a Duda Beat, que eu fiz, né? Eu fiz o clipe de bichinho. Ai, que legal. É muito legal. E eu apareço no filme também, no clipe também. E... Sério? Ó, ele tá em livro, ele tá em ele tá em clipe. Entendi. Mas a Duda Beat, quando iniciou a carreira dela, a gente fez toda a comunicação visual do começo, da capa. A capa do disco foi a gente que produziu. Que massa. E o clipe também foi a gente que produziu e dirigiu. E foi o clipe que estourou ela. Né? Então, quando eles trouxeram a Duda Beat, eu falei, caraca, a Shower, que é a cantora dela, a Beck Vocal veio, eu falei, Shower está em Cuiabá, não sei o que. Aí que eu conheci o Baguncinha, e aí que eu conheci a Sumac, e eu fiquei assim, meu Deus, existe uma cena que eu não conheço em Cuiabá. Sim. Eles estão fazendo o negócio feliz. rodar, muito feliz. assim. E tá muito legal. Tanto que eu conheci só a Ana, vocês conhecem a Ana? Ana Gabriela? É, Ana Gabriela. Ah, sim. E ela falou que ela é o irmão dela. E eu falei Henrique. assim, Beijo, Henrique. Eu dei 200 ideias pra Ana, porque de tanto que eu fiquei feliz de ver uma cena diferente e viva dos jovens atuais, assim, na cidade. Fiquei muito feliz, realmente, fiquei muito feliz. E foi legal, assim, porque a gente teve essa troca e muito desse lugar deles falarem pra gente, cara, é isso, a gente tá tentando fazer esse movimento de mostrar pras pessoas que aqui tem coisa de qualidade, pra gente produzir coisa de qualidade, consumir coisa de qualidade. Que a gente não precisa ir pra fora pra ir num festival legal e diferente, que não seja sertanejo. Nada contra o sertanejo, mas assim, tem outras coisas. Né? Claro, então, isso é uma troca legal que a gente tá tendo. Também né? que eles nos viram como imprensa, que nós somos convidadas. Aí a gente ficou se achando, A gente né? tinha que fazer um podcast dentro do Baguncinha. Olha, a gente deu essa ideia. A gente deu essa ideia, mas a gente entende também que eles, né, tem uma estrutura mas ali. Dá tempo, gente. Mas pro próximo, talvez. Mas pro próximo, exatamente. Vão ter pessoas incríveis. É até um aviso, né, que a gente queria dar. Pra vocês. No sábado vai rolar o Baguncinha Festival. Sigam nas redes, vai ser super legal. Vai ter o Vanguard, só pra gente relembrar. Vanguard, Urias, BK, bastante exatamente. Coisa e calorosa, né, que eu sou fã. Calorosa. Você postou esses dias, né? Gente, eu não sei quem é. Eu tô apaixonado. Você não sabe quem é? Não sei quem é. Porque eu segui o Instagram da banda. Eu não sei quem é. Eu tô apaixonado. Eu acho que se você ver a vocalista, você vai reconhecer. É da mesma galera da UF daquela época. Eu tô apaixonado pela banda. É maravilhoso. É maravilhoso. Foi uma das coisas mais modernas que eu vi nos últimos 10 anos. E eles acabaram de voltar de uma turnê na Europa. Não, na América do Sul. Que máximo, que máximo. Não, eu sou fã, já segui, já tô seguindo no Spotify, tô divulgando pra todos os meus amigos. Aí você mata uma saudade quando estiver lá também. Sim. A gente Desculpa, amigo, pode falar. Só pra terminar de falar do festival, é dia 24, sábado, na chácara... Estância do Sol. Não, Estância... Já tá dando propaganda no lugar errado. Não sei, gente. Mas tem todas as informações no Instagram do pessoal da Sumac, do Baguncinha. E, gente, vai ter espaço Kids. É verdade. Olha que bizarro, que incrível. Importante pras mães, cara, hein, gente? Muito. Então dá pra todo mundo ir. Ó, vou olhar aqui só pra confirmar. Aqui. Eu acho que é Espaço do Sol. Espaço do Sol. Rancho Dourado. Tudo a ver. Solar. Rancho Dourado, dia 24. Os ingressos estão vendendo lá no site da Sumac. Tem o Instagram também do Festival Baguncinha. Tá incrível. Coisa assim de primeira qualidade. Vai ter muita cena de arte, de skate, né? Skate também. Também. Nossa, eles falaram tanta coisa que vai ter. A estrutura. Inclusive, a pessoa que tá projetando lá é o Douglas, querido Douglas Peron. A gente trabalhou junto na época da faculdade também. Eu adoro o Douglas. Incrível, ele é incrível. E só a gente da melhor qualidade, gente, tá? Deixa eu falar demais. uma coisa. Só vai dar certo se vocês forem. Exato. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Tem que ir, gente. Exatamente. Eu queria te agradecer
né, por você ter vindo. Amigos. Somos amigos. E você, né, também para além daqui, quando vier, dá uma ligadinha pra gente curtir uma calorosa. O ano que vem eu venho de novo. Daí eu venho de novo no podcast. Isso. E a gente conversa sobre outras. Ai, perfeito. E é muito marcado. bom saber que você está onde você gostaria de estar, que você conquiste mais coisas, muito sucesso. Obrigado, Dani. Muitas vendas e muita realização pessoal. Tá bom? Obrigado, isso. meninas. Obrigado pelo convite. Obrigado a quem tá Isso. ouvindo aí. Tudo Então- aqui do podcast. Obrigado também. Então é isso, gente. É isso, Beijo, gente. até o próximo episódio. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.